fala na Steampunk a respeito de Steampunk, fala a respeito do retrofuturismo da ficção científica, mas o público está lá por diversas razões. Muitos até somente pela estética do Steampunk, mas não compreendem de fato qual é o impacto da tecnologia na vida da gente. Independente do contexto, né, acho que é importante para a gente debater essas questões que nunca foram debatidas com tanta profundidade. O Steampunk particularmente me impactou como fã, e eu acho que a Lídia também, como o Cyberpunk, tem esse mesmo sentimento, né, essa questão das possibilidades que a gente pode explorar. E cada um de vocês tem um motivo diferente. O Salomão está aqui porque ele é a nossa cobaia, nosso voluntário, né? E ninguém melhor que ele para falar a respeito disso. Vocês já conheceram o Eduardo, da palestra dele, e mais uma vez eu me deparo com uma pessoa muito jovem que se envolveu com uma série de projetos pioneiros, assim, absurdos. Então, sinceramente, bate aquela coisa de, nossa, que inveja, quem é essa pessoa? Né? Como vocês produziram tanto, né, em tão pouco tempo? E eu acho que vocês vão ser aqui os advogados do diabo, né? Vão puxar a gente sempre pro lado. Peraí, mas não viaja tanto. Quando a gente fala a respeito de retrofuturismo e a gente começa a entrar no futurismo em geral, e a gente se questiona, pô, esses avanços eles são positivos em todos? Será que o uso que a gente faz dessas tecnologias é positivo? O Cyberpunk foi o que mais explorou isso, né? Porque foi a primeira manifestação dessas dúvidas. Os romances científicos que tinham um tempo para trás, né? A ficção científica já explorava essas questões, mas nada tão focado no papel da tecnologia, no impacto da tecnologia na sociedade. Quando eu fiquei sabendo que a gente ia ter uma versão cinematográfica, uma versão por pessoas, né? Um filme, uma versão maravilhosa daquilo que eu fiquei esperando por muito tempo, que foi o Ghost in the Shell. Isso me despertou uma onda de sentimentos, assim, que é difícil de explicar. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, mas eu não posso dar spoiler a respeito do filme, né, mas a gente começa a se questionar a um nível que a gente está buscando no cotidiano fazer o mesmo raciocínio de diversas formas, que é a respeito de identidade. A gente fala há muito tempo, a gente está querendo combater alguns preconceitos, mas eu acho que a gente está quebrando o mesmo debate em novos rótulos e rótulos até mais... É mais uma cisão do que uma união de certos rótulos. É importante o debate, mas a gente começa a separar as coisas e classificar as coisas numa determinada ordem, né? Aí entra a questão da cibernética, a gente metrificando tudo, e eu acho que o ser humano, por excelência, é o animal que precisa ter controle a respeito do que ele está lidando, né? E é o primeiro que vai separar as coisinhas antes de comer, como eu gosto de fazer com a minha. Eu conheci o Gutenberg há pouco tempo. Ele foi o louco que me fez o implante, né? Obrigado. E o Salomão a gente se conheceu aqui hoje. Nosso foco é levar esse debate o mais longe que a gente puder, de uma forma da forma mais livre, mais selvagem possível. Realmente eu quero uma coisa anárquica. Então vocês são livres para falar a qualquer momento. Por favor, fala, Eduardo. Me diz uma coisa, afinal de contas, como foi a ideia de pegar, afinal de contas, como eu estava brincando, você pega o gene do pica-pau e bota no DNA do gorila? Como foi a ideia? Você entrou no projeto, foi convidado, você estava presente quando afinal de contas esse projeto foi concebido? Eu acho que você já deve ter descoberto. Eu comecei a ir para o laboratório muito cedo. Porque eu curtia ciência e aí eu falava, gente, eu quero ser cientista, eu gosto disso daqui, pá. Minha mãe ficava louca porque eu ficava catando uns bichinhos para pôr nos vidros de álcool e trazendo pro meu quarto e cultivando, criando girino para virar sapo e criando lagarto e rã, e minha mãe ficava louca com essas coisas. Eu falava, mas eu quero ser cientista.
quero mexer com essas coisas. E aí eu dei um jeito de me enfiar no laboratório. Cheguei depois no laboratório da USP, porque eu falei, mandei um e-mail, falei pro professor, tipo, eu gosto de pesquisa, eu faço estudo em tal lugar, eu estava no ensino fundamental nessa época, e eu falei, eu queria conhecer um laboratório de pesquisa mesmo. E aí o professor me recebeu e falou, vem aí, ele foi super aberto, que aliás foi uma grande oportunidade que eu tive. E eu entrei, fui pro laboratório, ele me explicou tudo o que eles faziam, e ele falou, você quer vir acompanhar? Então meio que eu comecei, e é um laboratório que trabalha com genética molecular, com doenças genéticas. E eu comecei então, desde muito cedo, só que eu já comecei na parte institucionalizada da coisa, né? Eu entrei pro laboratório para ver como que era fazer pesquisa em genética, em biologia molecular, dentro da universidade, no instituto, num laboratório reconhecido, enfim. Só depois que eu já estava lá dentro, que eu fui conhecer esse lado mais subversivo, por assim dizer. Porque na verdade eu saía da escola, uma criança, ia pra USP, pro laboratório. E eu tava sempre com uniforme. E aí um dia um cara me parou no ônibus e falou, tipo, o que você tá fazendo aqui? No ônibus dentro da universidade. Falou, tipo, quantos anos você tem? O que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, é porque eu venho fazer um estágio no laboratório, não sei o quê. Aí ele falou, eu participo de um grupo de estudantes aqui da universidade e de outros, né, que é um grupo aberto, e a gente discute várias coisas. Você não quer colar lá? E no fim esse grupo era o Clube de Biologia Sintética, que é o pessoal que discute e tal, e traz muito a questão do biohacking. Foi lá que eu conheci. Então, e lá é um grupo super interdisciplinar, transdisciplinar, indisciplinar, porque o pessoal faz umas coisas, tipo, quebrando esses paradigmas mesmo. Apesar de muita gente ser da universidade, a ideia é que seja tudo menos o modelo engessado, acadêmico, que a gente está acostumado a ver. Então foi lá que eu conheci, assim, o que é biohacking, o que é cyberpunk. Através do pessoal de lá, eu conheci, sei lá, o Garou. Aí o pessoal desse clube de biologia sintética por vários anos participava do ARGEN, que é uma competição de biologia sintética. E aí, quando eu falei, quero participar disso daqui, porque é muito legal, porque era justamente pegar a parte que eu gostava, que era genética, experimento, laboratório, pensar no problema do mundo real, fazer isso e fazer isso ainda com muita autonomia. Porque a ideia era você pegar um grupo de alunos interessados, fazer um projeto sem depender de um professor, sem depender de uma agência de fomento. E aí eu entrei com esse pessoal, assim, fui entrando. E aí chegou no projeto que eu falei, alga-aranha, e de pegar microalga para fazer proteína de teia de aranha, nesse contexto. Então meio que eu comecei um caminho, não exatamente um caminho tradicional, mas eu entrei pela estrutura canônica, assim, universidade, um laboratório fechado, academia, e depois que eu fui conhecer essas possibilidades mais subversivas, assim. Ruth, você pode falar em primeiro lugar um pouquinho a respeito de você, falar do Garoa para a Plantinha, a gente faz a grande pergunta, né? A gente fala de chip depois. Eu sou programador há 10 anos já. Cresci assistindo um filme de ficção, sou grande fã de ficção científica, mais ali puxando para o cyberpunk, não para o steampunk. E aí não sei se o cyber ou se o punk veio antes, né? Porque eu sempre gostei dessa estética de o fim do mundo está próximo, sabe igual todo si? Aquele é meu ambiente, tipo assim, quando eu penso em cyberpunk vem isso na cabeça, tipo Tóquio de madrugada, com luzes de neon, e isso sempre me atraiu. Aí, como eu falei, sou programador há 10 anos, acabei conhecendo o Garoa por causa da lista de discussão, comecei a frequentar o Garoa na sede antiga, que era lá no centro de São Paulo, e somente me filiei ao Garoa no ano passado, como membro ativo do Garoa, como possuidor da chave para abrir e fechar o espaço. E uma das coisas, o primeiro grupo que eu participei no Garoa foi o grupo de sinais biológicos, Bioscience. A gente começou a fazer um leitor e um estimulador elétrico de 1000 eletrônicos, que conseguia fazer leitura eletrocardiograma, eletroencefalograma e eletromiograma. A gente começou a desenvolver isso. E a ideia começou mais como um tipo de estudo, e não como uma oficina. Então
Então a gente teve alguns encontros, a gente começou a falar da parte de elétrica, de eletrônica disso, começamos a desenhar o esquemático disso, só que o cara que estava tocando isso teve que se ausentar por causa do mestrado dele na USP, né? Então estava meio puxado, então o grupo hoje está em hold, tá meio ali adormecido, esperando ele voltar. E aí eu acabei ficando no Garoa, acabei fazendo outras coisas no Garoa, e agora eu quero retomar também essa parte de biohacking. Lá teve um gap no tempo, né? Teve um grupo de biohacking no Garoa, e provavelmente essa mesma galera da Biosim, da Biologia Sintética da USP. Então agora a gente está começando a retomar essas atividades no Garoa. Então a minha participação no Garoa é mais voltada para a programação e segurança da informação. Aí eu estou querendo trazer isso mais para perto do biohacking também. Lídia, eu acho que você já está com o currículo extenso demais, tá? E eu não consigo, afinal de contas, a sua formação, e você está no processo de pós-graduação ou já? Estou no doutorado agora. Já no seu doutorado agora. Fala um pouquinho para mim, afinal de contas, como foi que você escolheu a área de atuação, né? E, afinal de contas, a relação da sua área de atuação com essa paixão pelo retrofuturismo? Então, eu comecei a fazer jornalismo porque eu gostava de escrever, e aí lá dentro, estudando a teoria da comunicação, eu descobri que existia cibercultura, ter essa relação da teoria da comunicação com a internet e as novas mídias. E a partir disso, meu próprio professor de teoria da comunicação sugeriu o Neuromancer pra gente ler na classe. Eu não conhecia, na época, assim, na escola, eu nunca tive o costume de ler, a não ser os livros para passar no vestibular. Então foi a partir da faculdade que eu comecei a ler, conhecer cyberpunk, steampunk e tal. E aí eu comecei a descobrir também gosto pela pesquisa acadêmica. Então em 2009 eu comecei a fazer minha iniciação científica sobre um anime chamado Serial Experiments Lain, não sei se alguém já viu. E aí eu comecei a conhecer mais sobre ficção científica, tanto cyberpunk quanto steampunk. Foi nessa época mais ou menos que vocês começaram a fazer o conceito steampunk, né? Acho que foi em 2009, 2010, assim. E aí eu comecei a ver essas ligações entre ficção científica e ciência já naquela época, começando a entender melhor sobre transhumanismo e futurismo, futurologia, do Sidney Disney, do Ray Kurzweil, que naquela época ninguém sabia, muita gente achava tipo, que eu estava falando a maior besteira. E hoje em dia as pessoas ganham o maior dinheiro em cima disso, dando consultorias futuristas para as empresas e marcas. Enfim, eu acabei me inscrevendo nisso também, mas daí é agora. Bom, aí em 2010 eu fiz aquele evento da Casper Libero que o Conselho Steampunk participou, e foi quando eu me aproximei mais da vertente steampunk. Como eu comecei também a publicar ficção na época, começando pela editora Science fiction. Science fiction, eu tinha começado a publicar contos também de ficção científica, cyberpunk, e publiquei um conto de steampunk, mas sempre estive mais ligada ao cyber mesmo, mais essa coisa do futuro e não do retrofuturismo. Mas vendo a iniciativa do Conselho Steampunk e vendo essa abertura para o cyberpunk, que era o meu maior interesse, eu falei, vou enfiar nisso daí e tentar ajudar a fazer uma coisa crescer. E teve super um retorno, assim, já na época do Conselho Steampunk, o Cisterli veio para o Brasil e ele viu toda a potência que tinha da comunidade steampunk. Ele publicou na Wired, que ele tinha uma coluna na época, não sei se ele tem ainda, falando com a Cor Marginal, que foi a revista que a gente lançou também, que a gente fez entrevista com modelo, enfim, jornalista. E aí foi assim, eu também me deixei em morno, assim, por um tempo, porque as publicações também começaram a entrar meio que deu uma decadência de ficção científica aqui no Brasil. A Fantasticon acabou, então eu fiquei meio assim, fui pro mestrado estudar arte, e agora estou fazendo doutorado em artes também, artes visuais na Unicamp, mas estou trazendo de novo a parte de ficção científica e transhumanismo. E com isso eu encontrei justamente na área da publicidade essa vertente mais voltada para o futurismo, para a futurologia, que as pessoas estão retomando como uma forma de transformar em negócio e dar consultoria, mentoria para profissionais e empresas. Então, e eu estou fazendo essa ponte justamente para tratar da relação entre a ficção científica e o futurismo, porque é uma das disciplinas do Future Studies, junto com o futurismo, futurologia, forecasting, hunting e tal. O hunting, aliás, é uma parte muito importante da publicidade, que é tema do livro do William Gibson, Reconhecimento de Padrões. A personagem principal é uma hunter. E aí eu estou encontrando isso, eu dou palestras sobre isso, eu fiz um TED Talk recentemente, que era justamente sobre a relação entre ficção científica e previsões, que é o futurismo e futurologia. E tem o Jacques Barça também, que já tem essa trajetória publicando ficção científica no Brasil, que ele estava ontem fazendo uma palestra justamente sobre isso, usando a ficção científica como metodologia de visualizar cenários do futuro. Então é mais ou menos por aí. Por aí, né? Só isso. Só isso. Por
favor, me lembra agora o nome das coletâneas das quais você participou. Uma foi a Steampunk? Steampunk, que foi só de autoras, né, mulheres escrevendo steampunk. A Imaginários, volume 3, eu acho que foi, que eu publiquei no primeiro ponto. Participei da Elástica Fantástica, participei da... acho que foi isso, eu não lembro mais os nomes dos coletâneas. Já tem algum tempo, né? Já tem algum tempo, eu parei de publicar em 2013, depois quando eu publiquei minhas últimas noveletas, que era a continuação do primeiro ponto que eu publiquei, o Dizina. E aí depois disso eu meio que deixei em stand-by, assim, por enquanto. Aliás, eu até trouxe, porque na verdade os alunos da Inimigo Morumbi fizeram um projeto transmídia das minhas noveletas e transformaram tipo, em site em aplicativo de realidade aumentada e fizeram também um livro impresso com ilustrações e Realidade tal. aumentada. Hã? É com o aplicativo de realidade aumentada. Realidade aumentada, que você tem uns códigos QR Code, alguns elementos que você coloca no aplicativo e aí abre conteúdo extra no aplicativo e no site. Isso daí que eu tava louco pra participar. Então, eu também posso depois repassar essa parte mais multimídia, mas aí eu posso pra todos, se vocês quiserem ver aí. Não tá comercializado, né? É só um TCC que foi que eles fizeram esse projeto de livro impresso e de livro e-book, entrevista, eles fizeram um curta Então se eu também. quiser um pra mim, não tem como. Não. A gente hackeia. A gente aqui. Eu tenho um e-book, mas por questão de copyright eu não posso distribuir, né? Porque é licença da editora Draco. Não, mas tem disponível na Amazon. Tem, tipo, se você entrar em lidiaswin.wordpress.com, tem todos os contos em e-book disponíveis para compra, é tipo R$2, R$3 assim. No final das contas, a gente fala muitas vezes a respeito de hacking, né, de uma forma teórica, sendo que o hacking é uma questão muito... É como a cultura maker está ligada à cultura hacker, né? Você pega algo que você comprou, né, no computador, em plenos anos 70, você leva para casa, você não pode modificar ele. Né? Isso, por si só, já era uma coisa muito limitante e absurda. Peraí, se eu comprei é meu. Você comprou, mas você não pode utilizar o hardware como você quiser. E no final das contas, mais uma questão limitante não dá. Então a gente tem um raciocínio. Eu acabei trombando com duas pessoas, né, na vida que fazem isso de uma forma mais selvagem do que a gente fica teorizando tanto e se apaixonando pelo tema, mas eles vivenciam isso. Um foi o Gutenberg, por conta do Garoa, né, que afinal de contas, se vocês quiserem um dia produzir seus próprios chips, seus próprios circuitos e construir seu próprio computador, é uma pessoa ideal para procurar. E o espaço mais livre para ser utilizado que eu conheço é o espaço do Garoa, porque é colaborativo e comunitário. Depois você menciona um pouquinho o Garoa, explica o que é afinal de contas, né? E conhecer o Eduardo, então foi um passo além, porque afinal de contas o hardware que ele pega é um hardware que pra gente não é tão comum, tão concebível assim. Que é DNA, o nosso próprio corpo, o corpo dos animais, o tipo de plantas, assim por diante, né? A natureza em si. E por último, Salomão, por favor, afinal de contas, o que é isso daí na sua mão? Bom, ele é um chip, né, eletrônico, um componente de computador que tem hoje, que ele está envolto num capsulamento, né, para que ele não seja rejeitado pelo meu corpo e para que não infeccione, cause algum problema, né? E é uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo, né? Eu acompanho já esse debate de transhumanismo, biohacking, né? Por ser da área de tecnologia, trabalhar com sistemas, de computadores, né? E gostar também, já ter muito tempo jogar RPG, estar familiarizado com o steampunk, o cyberpunk, modificações, melhorias, tudo isso que a gente vê na fantasia, né, na ficção, eu sempre quis fazer. Quando eu tive a oportunidade de fazer, a nossa colega comum, né, nos colocou em contato e falou, olha, ele está querendo fazer uma implantação, está precisando de alguém. Eu falei, poxa, eu queria fazer, vamos agilizar isso, né? E pensando muito nisso, né, pensando no que o Eduardo falou na palestra dele. Felizmente hoje eu não tenho nenhum defeito, nada faltando, mas não me impede, pelo menos pelo que eu penso que eu gostaria de ter e fazer futuramente, de ampliar, aprimorar sentidos, capacidades, funcionalidades do meu corpo
de uma maneira que ainda seja eu ainda sou eu tenho um chip aqui, futuramente coloque uns ímãs, talvez alguma coisa visual, auditiva, para aprimorar o que já tenho, né? E sempre buscando melhorar, evoluir, crescer, experimentar novas possibilidades, novas sensações, novas coisas que a gente mexe muitas vezes na teoria, fala, filosofa, mas às vezes não consegue experimentar na prática e desenvolver isso dentro de nós mesmos, né? Gente, isso daí no final das contas não é tabu para muita gente. Qual é que é a opinião de vocês a respeito disso? Eu implantei o meu chip no festival da Wired e teve um site que filmou sem minha autorização e colocou nas redes sociais. Aí todo mundo começou a me taguear e eu vendo as pessoas falando, tipo, isso é marca do capeta, isso é coisa, tipo, que idiota, ela vai ser rastreada, blá 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 blá. Enfim, eu acabei de avisar, falei, tipo, vocês vão pedir uma assinatura minha de sessão de imagens, né? Então, tipo, derruba isso daí. Mas é um inferno, assim, tipo, tem gente que realmente não respeita. Naquela mesma semana, no final de semana do Wired Festival que teve no Rio de Janeiro, saiu na Folha Universal uma capa, a matéria de capa, assim, do Exterminador do Futuro, falando justamente sobre isso. De pós-humanismo como uma forma de sinal de que o demônio está voltando, sei lá, uma coisa assim. Então existe essa vertente não só de tipo de falar, não, você está indo contra a natureza humana, mas também de tratar isso como uma coisa demoníaca. O Eduardo mencionou na palestra dele isso de uma forma histórica, né, como vários tabus e justamente essa questão religiosa de que a marca da besta já foi enxergada de várias formas, né, e, afinal de contas a liberdade que a gente tem, até de escolha de roupa, de aprender a ler ou não, isso já foi tabu em algum momento. Essa filmagem que você está mencionando, eu cheguei a assistir ela, né, mencionei para um amigo, um grande amigo em comum que a gente tem, né, que é o local. E daí ele falou, não tem. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tem. Eu falei, tá aí, né? E justamente o direito ao sigilo, a liberdade de você contar isso quando você quiser, quando você estiver afim, como você falou agora, livre espontânea vontade, né? Isso que foi burlado no seu caso, isso que foi retirado no seu caso, é uma das questões que a gente precisa debater aqui, afinal de contas. Esse chip pode ser gravado algumas informações nele. Como é que vocês encaram isso, no caso, você que trabalha com segurança e você que é o programador? Como é que vocês encaram? Então, particularmente, assim, é um experimento, né? Eu vou provavelmente começar a brincar, colocar informações médicas. Se eu for participar de algum evento, vou colocar o meu cartão de visitas para as pessoas poderem, se tem um celular aí e tal, estou sem meu cartão, ou não trouxe, mas pode me taguear aí, pode pegar a minha informação, que é um que eu vou disponibilizar de bom grado, né? Eu poderia, se quiser, colocar alguma informação confidencial ou sigilosa aqui e proteger ela, né, do jeito que eu protejo um arquivo, né? Não exatamente da mesma forma, mas com o mesmo conceito, e guardar isso aqui só para os meus olhos ou para quem eu quiser permitir que visualize, né? Mas eu acho importante pelo potencial, como eu estava falando mais cedo com o Eduardo, né? Hoje em dia você tem pessoas que têm diabetes, que fazem tatuagens, né, para mostrar a condição, porque no caso de um acidente, se perde uma pulseira, ou você não consegue falar, ou pegar um cartão, ou mostrar algo que carregue consigo, tá lá, tá na pele da pessoa, tem diabetes, tem isso e aquilo, e pode ser tratado corretamente, pode ter uma resposta médica. O tipo sanguíneo, né? Um tipo sanguíneo também, né? Uma pessoa que às vezes é um bombeiro, um paramédico, um socorrista, ou alguém que mexe com, sei lá, um esporte radical, ou que vai sempre sozinho no meio do mato para uma montanha. Isso tudo contribui, colabora, né? Então acho que o potencial que tem é inúmero, fenomenal, e assim como qualquer outra coisa, como a criptografia, como a dinamite, como várias outras tecnologias, tudo depende do uso de como está usando aquilo. Então assim, a dinamite, quando o Nobel fez, tinha um objetivo, né? Foi usado para se fazer explosivos, para se fazer bombas, coisas que machucam, matam, né? Mas não é culpa dele, né? Assim como a criptografia, hoje em dia você tem grupos terroristas que aproveitam aplicativos que têm criptografia para ficarem longe dos radares governamentais
mas também você tem cidadãos que querem trocar informações e não querem ser vigiados. Então acho que é tudo o potencial da tecnologia e como ela é utilizada, e não efetivamente ela ser algo maligno ou ser algo que tem que ser rechaçado ou deixado de lado. Agora, mais uma pergunta aí que é um tabu também. Afinal de contas, você carregar um chip, um aparelho dentro do seu organismo, isso te modifica de alguma forma? Como o Eduardo levantou a questão, né? Afinal de contas, o chip não faz parte de você? Como foi que você se expressou? Eu acho que, como muitos argumentam, um argumento de muitos contra alterações corporais ou biohacking é justamente a ideia de que você está se desumanizando, se imergindo com a tecnologia. Eu acredito que em parte por um medo mesmo, até que um medo irracional, né? E eu realmente acho que tem muito um histórico, né? Como eu tentei trazer, eu particularmente acho legal pegar ideias históricas e, enfim, momentos que mostram isso. Eu acho que a gente realmente foi criado, ou pelo menos na nossa sociedade, para pensar o corpo de uma forma e a tecnologia de outra, ou como elementos separados, e a ideia do homem modificando o ambiente e não necessariamente isso sendo recíproco. Então eu acho que gera um medo, e um medo dessa perda de identidade mesmo. E acho que inclusive pelos, como eu citei, os caracteres que a gente geralmente vê em ficção científica, né? O ciborgue muitas vezes vilanizado, o robô maligno, uma demonização dessas figuras que gera uma demonização da tecnologia em si. Então eu acho que realmente esse medo, esse receio tem todo um fundamento, uma origem, mas eu acho que o ponto do qual a gente deveria partir seria repensar ou ampliar a ideia de eu, né? Não sei. Aí pode ser que entre num debate identitário, mas eu acho que faz sentido você repensar o que é o eu. E o eu é só o agente que modifica a tecnologia, o eu não pode ser o que se integra com a tecnologia não pode ser um eu, ou ela é mais do que eu, ou ela é menos do que eu, não sei. Mas a ideia de repensar o que é um indivíduo, né? Eu acho que para além do biológico, porque a gente ainda tem essa tendência de o meu corpo biológico, eu só altero se for para compensar uma deficiência, o que beleza, tem muito benefício, uma prótese, um transplante, mas e como ele falou, né, a motivação, e se eu quiser aumentar isso de alguma forma? Um upgrade. É o medo, é o mesmo medo que muitos têm de implantes, é o medo da genética, é o medo da alteração genética, mas espera aí, vamos começar a escolher a cor dos olhos dos bebês, começar a escolher se eu quero ter um filho ou não, porque ele tem uma mutação. Eu acho que é meio esse medo, até que ponto eu posso me alterar enquanto ser humano, né? Eu acho que é um debate que aí você, enfim, meio que infindo, mas eu acho que o medo tá aí, e porque a gente está acostumado a se ver de uma forma. A gente cria uma identidade. E aí a gente a gente se coloca numa posição na defensiva quando essa identidade é ameaçada ou os limites dessa identidade não são mais tão claros, principalmente no caso da tecnologia, eu acho. E isso é assustador, né? Eu me peguei pensando nisso porque durante o almoço eu comecei a falar de implantes e o que é biohacking? Como o Eduardo falou na palestra, você tem três grandes áreas, né? Que é a performance, os grinders, que é a galera de implantes, próteses e órteses, e a parte de biologia sintética. E aí eu puxo bastante pro grind. Quem me conhece fala que, eu gostaria de viver o suficiente a ver pessoas tirando membros e colocando próteses para a performance dele ser melhor. E eu me peguei pensando nisso, falando, isso já acontece há algum tempo. Porque a gente está muito enraizado que tem que ser algo extremamente tecnológico, que nem um chip. Mas o aparelho dentário, ele corrige uma imperfeição sua. Ele está corrigindo a sua imperfeição ou a sua identidade. Uma prótese, alguém que, sei lá, um acidente ou por diabetes perdeu o pé. Isso é socialmente aceito. Marca passo. Aqui corrige uma imperfeição ou uma doença. Agora uma cirurgia plástica já é uma alteração também. Ok, mas eu cheguei num ponto também, no almoço eu descobri que um dos meus amigos que estava almoçando comigo arrancou 4 dentes da boca dele e trocou por implantes. Porque implante não dá cárie. Genial. Ele não tem que se preocupar em escovar os dentes. E aí, isso é biohacking? Não é? Tem o cartão dentista dele? Mas então, é uma coisa que assim, o implante dentário é algo simples. Ele subverteu o uso do implante.
Não é porque ele tinha o dente, ele preferiu arrancar e colocar uma prótese. Porque a manutenção da prótese é menor do que a que vem com você. Então, quem me ouviu falando que ia ver pessoas arrancando parte do corpo e colocando prótese, já está acontecendo. Já acabou, né? Já é. Mas a cirurgia pode colocar prótese de silicone, você já tem o seu peito, só que ele é pequeno, ou ele está caído. E aí você vai e põe, você já tem isso. E aí começou no peito, aí depois fez lá o glúteo, agora é panturrilha, lábio, modificações corporais, então já tá. Isso é para melhora, né? Mas não existe ainda não. Na verdade eu vi um caso de um para-atleta que ele perdeu a perna e queria competir, mas como ele tinha outra, ele não podia competir. Ele mandou arrancar. Arranca a perna boa, coloca outra prótese e vou virar para-atleta. Esse debate eu acho muito legal, porque quem que determina até onde pode, até onde não pode? Por que até aqui é socialmente aceito, até aqui é ético, até aqui não é ético? E aí com pesquisa celular tronco, o cara vai querer reverter isso, não vai querer, como é que vai ser? Então eu acho que o debate não vai ter final, o que vai ser feito também não tem fim. Sempre vai ter essa dualidade, a galera da igreja citando o Apocalipse lá, o capítulo 13 do Apocalipse, falando da marca da besta, enquanto a outra galera lá anárquica. Se você for pensar também, por exemplo, hoje, eu tenho piercing na língua, o PBR tem tatuagem, mais gente aqui deve ter tatuagem, são modificações também estéticas, né, mas que não tiram a sua identidade, elas talvez até te reafirmem. Pessoa que usa uma tatuagem para fazer uma homenagem a um familiar, a um animal, para marcar um momento importante da vida, um intercâmbio, um filho, uma conquista. Então, acho que todas essas modificações corporais, né, colocando tudo no mesmo balaio, talvez te ajudem mais a se definir como indivíduo, né, a te individualizar. A humanizar, né? A humanizar. Às vezes, eu imagino que deve ser difícil uma pessoa que tem um irmão gêmeo, um univitelino, que é exatamente igual, mas tem todo um comportamento diferente, mas quem olha, não conhece, vê lá, duas pessoas iguais. O cara vai querer fazer um piercing, trocar a cor do cabelo, raspar, uma tatuagem, para se diferenciar, para ser único. Né? Eu acho que esse debate, né, da modificação traz muito esse componente da individualidade, de você se reafirmar como indivíduo, né? E é justamente acho que o transhumanismo ajuda, porque ele ajuda a discutir, a debater o que é o humano, o que é o indivíduo, como vai ser, se é algo diferente de agora, como vai ficar, né? Tudo isso a gente está sempre discutindo com nossos amigos, no bar, no elevador, numa festa de família, todos os lugares. Se a gente não pode modificar como era a receita original, então até quando a gente pode prolongar a vida? Se as pessoas têm uma certa taxa de uma determinada perspectiva, né, de viver até os 80, 90 anos, por que a gente está tentando prolongar a vida além disso? Será que isso não entra também na questão de, afinal de contas, o que é ético modificar ou não? Esse receio da desumanização, quando a gente olha para a literatura, a gente acaba percebendo que já tinha antes da figura, né, Spock, por exemplo, né, que é um meio alienígena, que tem um comportamento diferenciado. No final das contas, se você for olhar bem, talvez ele tenha Asperger, né? No final das contas, ele pode ser mais humano ainda do que a gente está disposto a encarar. Isso não é tão popular. Olhando um pouquinho para trás, a gente tem o mesmo receio em relação ao golem, né, das lendas. A gente tem também alguns autômatos, que são os herdeiros, né, dos golems. Mais uma vez, mencionando Frankenstein. Um dos livros de literatura steampunk que eu gosto muito é um livro de H. Hoffman, chamado Der Sandman, né, que é o Homem de Areia. Existe um determinado personagem nesse livro, que ele começa a admirar uma moça, né, melhor não entrar em detalhes para não dar grandes spoilers, mas eu vou dar um determinado spoiler. Ele percebe que os olhos dela são muito vazios, né, e ela fica sentada boa parte do tempo. Ela dança, mas ela fica sentada boa parte do tempo, até que finalmente ele descobre o que ela é, né? Que ela é um autômato. Então esse receio, eu vi um vídeo
Era um clipe de música há um tempo atrás, em que tinha um casal e a moça explica pra ele, né, em determinado momento, fala, então, eu sou um robô, mas isso não muda nada, o que eu sinto por você continua sendo da mesma forma. E ele fica chocado e olha pra ela e a partir daquele momento ele começa a tratar ela como se ela fosse uma boneca. Ele trata ela como algo artificial. A gente teve um participante da SteamCon em algumas edições passadas, que é o André Zanchi-Guardenonce, ele é autor steampunk, e ele é professor na Universidade Federal de Santa Maria de inteligência artificial. Então o que a gente está tentando produzir nesse momento, até que ponto isso é querer ser Deus e, afinal de contas, uma outra inteligência, o que difere ela da inteligência humana, né? Será que essa identidade não vai ser depois levada para ser ampliada? Será que o conceito de humano como no momento centenário não deve ser ampliado, revisto? A Lídia mencionou que fez exatamente, a Lídia mencionou o trabalho dela em relação ao Serial Experiments Line, né? E a história de que época mesmo? É de 98, 99. Ou seja, a gente já estava debatendo isso em 98 e 99. E antes disso, na literatura, principalmente na literatura cyberpunk, há quanto tempo isso não está sendo A debatido? filosofia, né, a questão do indivíduo, subjetividade e tal, é uma questão que até hoje não é resolvida, né? E vem desde os gregos antigos, a tentativa de dizer o que é a identidade, o que é o indivíduo, né? Se a gente, como a estava falando, se é só eu ou alguma coisa expandida, a gente tem o conceito de quantified self, que é o seu self que se divide nas suas várias plataformas de rede social, wearables, enfim. Será que sou eu aqui, meu corpo, ou é também a minha rede social, a minha persona digital, no caso, né? Mas isso que a gente estava falando de tabu e tal, eu fiz recentemente um curso de cinema de horror gótico, e aí foi justamente falando sobre isso, como a origem do gótico na literatura, mais a ficção científica se deu mais ou menos no mesmo período, justamente com autores como a Mary Shelley, que já escrevia horror gótico, e também ficção científica, no caso Frankenstein, que é uma obra que tanto é considerada a origem da ficção científica por alguns, como também é uma dos principais romances de horror gótico. E aí, daquela época, o gótico já era tratado como uma forma contrária ao capitalismo, né? Toda a questão da revolução industrial, e o gótico vinha com aquela ideia de trazer novamente uma moralidade cristã, trazer as questões mais metafísicas, mais subjetivas mesmo, né? E aí, a partir disso, algumas histórias góticas de horror gótico eram justamente moralistas, e indo contra isso. O Frankenstein vê, olha o que a ciência pode fazer, até que ponto o homem vai querer fazer e querer superar Deus. Então, por isso que essa vertente distópica que a gente tem na ficção científica é muito forte ainda, porque ela começou assim, o horror e a ficção científica estavam lado a lado, e o horror que é se não fazer a gente ficar assustado. Então é muito comum a gente ter crescido com esse imaginário de horror e de dar medo da tecnologia e de querer falar, homem, até onde você vai usar a ciência, entendeu? E aí pegar exemplos de, sei lá, o nazismo e o que a ciência fez naquela época, entendeu? Então é muito fácil pra gente, até do ponto de vista neurocientífico, neurológico, mas a gente tem uma parte do cérebro que chama amígdala, eu acho, que ela reage como uma forma de sobrevivência mesmo. Então quando a gente vê um perigo, alguma coisa, o robô, o exterminador do futuro, ele pode me matar, então pronto, eu já vou reagir, não interessa todo o contexto do universo, mas aquele perigo que tem a chance de me matar é o que me chama, e é por isso que Black Mirror se foca tanto nisso. É por isso que a gente fica tanto... Porque a gente tem um universo tão rico nos episódios de Black Mirror, cada episódio tem um universo extremamente rico, mas a gente se foca, não vai dar merda em algum momento. E sempre vai dar, porque as histórias são focadas nisso, começa de uma forma montando o universo e termina em algo ruim. Eu acho que o único episódio que não é assim é o San Junipero, só que no final mesmo assim tem alguma coisa falando, peraí, mas pode ser que dê ruim, entendeu? Eu acho que isso está muito implantado já na nossa mentalidade, de tentar entender isso, ao mesmo tempo que se a gente for ver literatura que analisa desenvolvimento tecnológico, a gente tem tanto aqueles tecnognósticos que eles chamam, que são os transhumanistas que acham que a gente vai superar, viver para sempre, sei lá, uma coisa meio religiosa até. Hoje em dia existem cultos religiosos voltados à tecnologia, realmente funcionando como igrejas nos Estados Unidos, como a Berkut Racing, os Mormons também estão com um movimento religioso em volta do transhumanismo, e aí você tem os outros críticos que são a maioria falando de transhumanismo e pós-humanismo, como a Catherine Hayes, que ela fez o Pós-Humano, o livro do Pós-Humano, e ela critica pra caramba. Então a gente não tem um
meio termo entre isso, uma coisa que seja realmente específica, técnica, e nem sou eu a melhor pessoa a falar isso, porque eu sou totalmente de humanas, eu não sei programar e nada, mas eu tento fazer essa ponte, entendeu? De tipo, não ser aquela pessoa deslumbrada e nem ser aquela pessoa Black Mirror da vida. Ou é a salvação ou é a perdição, né? Exatamente. Você não tem o que tem no meio, quais são as opções? A gente não tem Porque a gente acaba caindo sempre nessa polêmica de inteligência Bem artificial, maniqueísta. mas a gente vai ter uma ginoide e a gente vai transformar ela. Alguns autores brasileiros, inclusive, já chegaram a fazer uma coletânea de ficção científica focada em ginoides e falando, por exemplo, que as ginoides iriam emancipar as mulheres e as prostitutas, porque daí os homens poderiam usar. E tipo, entendeu? E aí a gente entra novamente naquela sua questão da Butler, que você falou que ela também trabalha muito com feminismo, enfim. São muitas questões. Eu fiz um texto sobre isso, chama Brief History of Men Who Built Female Robots, que é justamente traçando essa história de criação de robôs super realistas. Se você for ver, a maioria deles, tipo, 99% são mulheres, são ginoides, ou são androides. Quando tem um androide, é tipo a cópia do cientista, que é o caso do Hiroshi, não lembro agora o nome dele, mas é um professor japonês que fez um geminoide, no sentido de gêmeo dele. Então não é criando um homem super realista, é sempre uma mulher e ela é fetichizada. Aí a gente, o Raul tava falando, por exemplo, o Her, que mais ou menos se sente um corpo, ou todas as histórias de Barbarella, que é extremamente, né, desde aquela época. Então, enfim, por ser mulher também, por ser extremamente minoria no campo da ficção científica e cyberpunk no Brasil, então eu vejo muito esse lado, assim, sabe, dessa questão da inteligência artificial, dos ginoides, dos robôs de companhia e qual é a identidade feminina nesse caso, porque a gente é muito pouca também na área por trás que constrói a robótica, né, que cria, que programa. E agora existem iniciativas no Brasil, inclusive no Brasil, que tem essa preocupação em trazer mais mulheres negras, que é o Preta Leve, por exemplo, o Olab também trabalha com isso, levando programação para a favela e tal. Enfim. Mas é muito legal. Eu recentemente li um texto que era sobre ciborgues e biohacking, mas que foi o primeiro lugar em que eu tive contato com essa visão que você acabou de citar, de até que ponto isso só não vai legitimar um sexismo, um machismo, um racismo, se a gente pegar e usar essas novas plataformas para continuar reproduzindo padrões que a gente tem hoje. Então, uma parte da discussão, e eu nunca tinha parado para olhar nesse sentido, é até que ponto eles vão vir como um novo patamar para os preconceitos que já existem, que é um androide, uma geminoide, o que quer que seja, fetichizada, uma ideia do feminino, ainda que autômato, ainda submisso, fetichizado e pouco representativo. E é mais fácil falar que é tecnologia e não só um uso tecnológico para reproduzir uma coisa. Exatamente, a gente vai culpar aqui, a tendência vai ser culpar o objeto e não a ideia por Se trás você dele. pegar, por exemplo, o próprio pessoal no Japão, eles têm muito essa cultura dos animes e mangás, principalmente robôs femininas, né? Mas você tem os masculinos. E não só envolve ficção científica, envolve o dia a dia, né? Você tem, sei lá, a menina lá, elas são tipo damas da casa, arrumam. E não é tão ficção científica, é o dia de hoje, o presente. E aí, cadê o empoderamento, né? Você vai pensar, a tecnologia está ali só reproduzindo um preconceito que já existia, igual a Lídia falou, mas dizem que isso tiraria a mulher da posição de desprivilégio, enfim, mas sabe? A Donna Haraway fez o Manifesto Ciborgue totalmente trazendo o Socialismo ciborgue como uma feminista. forma de emancipação da mulher. Mas por outro lado eu vejo uma coisa positiva na questão do post-genderismo, né? Que eles usam transhumanismo, por exemplo, a Martine Rothblatt, ela usa o transhumanismo como uma forma de superar a questão de gênero. Então ela é uma mulher trans e ela prefere se autotitular transhumanista em vez de uma mulher trans, porque ela quer superar essas condições de gênero, de que é homem e mulher, mas para ser uma pós-humana, tá? Além da nossa condição atual. Assim. Então, justamente usando essas novas tecnologias, seja de implantes, de biohacking, que seja para justamente você conseguir se manifestar da forma como você se reconhece como indivíduo, não necessariamente sendo uma mulher trans, mas queer, sei lá, tantas formas de se manifestar, e a tecnologia pode ajudar a transformar isso materializando, né? Eu acho que a gente estava falando muito a respeito de rótulos, né, durante o preparativo deste encontro, inclusive, porque a gente tem um palestrante aqui, o Ogan, também conhecido como José Roberto Vieira, que é o autor do Baronato de Shoah, e ele mencionou a representatividade em alguns eventos, porque muitos eventos têm palestrantes que são
sempre palestrantes homens, como no caso dos eventos de literatura nacional, a maioria dos palestrantes são homens. A gente fala, quase não tem autoras para poder participar dos debates, para serem representadas. Por isso surgiu a Steampunk, né, que é uma coletânea do Estronho dedicada a autoras. Só que na época mesmo da edição da Steampunk, um autor perguntou, peraí, mas então não posso participar porque eu sou homem. Mesmo que eu utilize um pseudônimo feminino, se eu escrever meu como for aprovado, ele não vai ser selecionado pelo fato de ser um homem. Isso começa a gerar mais cisão, no caso, a compreensão, né, das coisas, do que um entendimento. Algumas pessoas mencionaram, falando assim, mas ao que eu saiba, Steampunk não tem diversidade. Eu falei, peraí, né, como eu mencionei para o Salomão hoje, a gente já teve palestrantes transgênero, né, a gente tem amigos aqui, né, em situação de poliamor, a gente tem amigos que se encontraram recentemente como assexuais, né, e algumas pessoas que ainda estão numa situação transitória, então são realmente transgêneros, não se adequam a nenhum dos títulos que a gente aplica. Mas isso não está no título da palestra, né? Isso não é o atrativo, não é o porquê de ser do evento. Mas não tem como, sempre que a gente fala a respeito de steampunk, daí as pessoas perguntam, mas por que essa caracterização com um espartilho do lado de fora, né? Porque no século XIX era roupa íntima, utilizada do lado de dentro. E aí a gente fala, então isso daí já é uma forma, né, de tentar burlar esses preconceitos que existiam no século XIX, que a gente continua arrastando até a exaustão. No caso do biohacking, eu acho que as questões mais profundas, além da própria identidade, o que eu posso fazer, até onde eu posso modificar, começam a ir por um caminho ainda mais assustador normalmente, que geram mais tabu, não só na modificação, no caso no implante de um chip, mas quando a gente começa a falar a respeito das experiências que para você são totalmente rotineiras, né? Mas que para mim são ficção científica total, né? Não sei se vocês acompanham Orphan Black, né? Mas eu sou super fã de seriado, e no seriado você discute muito isso, identidade. Se a identidade é de fato um produto do meio, né? E tem realmente os grinders, né, no seriado, mas com um outro nome, né, que são os Neo. Tudo bem, são muito estereotipados no seriado e colocados como freaks, né? Mas isso torna o seriado ainda mais interessante, né? E o receio de, no final das contas, vocês estarem debatendo questões que são tão necessárias, tão desgastantes, que a gente já deveria ter superado. Acho que antes da gente aqui mesmo estar falando, muito antes da Lídia estar estudando, né, ter iniciado os estudos dela em relação ao pós-humanismo, a gente já tinha aí um autor que estava aí hoje, né, que era o Fábio Fernandes, que já estava debatendo essa questão. E muito antes da gente estar debatendo essas questões aqui na Steampunk, a gente tinha a Adriana Amaral, acho que em 2002, 2001, por aí, ela já estava publicando textos e falando a respeito desse tema, né? E naquela época mesmo, uma queixa dela era justamente de que não existia uma conexão com o passado. Que passado era esse? Era justamente o passado acadêmico. Eram esses debates que já tinham ocorrido em outros momentos. Se a gente for regredindo bastante, a gente pode chegar até ali nos anos 60 e começa a falar dos beatnik, né? E de certos autores que foram influência, esqueci como é que é o nome daquele que era poeta e escreveu On the Road. Isso. A gente tem alguns autores ali que já estavam experimentando dentro da própria literatura, né? A gente chama o steampunk muitas vezes de um subgênero, só que academicamente falando, peraí, isso não funciona, né? A gente tem romance, né? Tem drama, como assim, subgênero de quê? Steampunk entra, é realmente uma perversão aí de outros temas, a gente não sabe como classificar e acaba classificando cada vez de uma forma mais maluca. Então a gente já tinha esses debates antes, a gente estava tentando modificar isso por meio da linguagem, a gente estava tentando se expressar de uma outra forma,
Não sei se porque não foi a mesma época que a gente teve um boom, né, em relação a psicodélicos, mas a gente começou a enxergar coisas de uma nova perspectiva. Mas essa cisão da identidade, no final das contas, ela não é uma coisa que já era pra gente ter... A gente é mal resolvido, no final das contas, em relação a isso. A gente já não deveria ter deixado esses tabus lá pra trás e ter encarado que, afinal de contas, nenhuma dessas coisas é uma regra. Eu acho que isso é parte do ser humano. Se você pegar, ele precisa rotular as coisas, ele precisa se identificar, pertencer a um grupo. Então ele tenta rotular os outros também. Então, aquele ali é punk, aquele ali curte funk, aquele ali gosta de tal coisa, então você acaba rotulando. E aí isso vai para a literatura, vai para a tecnologia, que nem, por exemplo, alguém estava falando, essa parte do vilão ser geralmente tecnológico. A gente acaba rotulando isso como uma coisa ruim, como uma tecnologia ruim, tipo, o desconhecido é ruim. Eu tenho medo do desconhecido, se um desconhecido vai me levar. E você pega, por exemplo, o Blade Runner. O androide está lá, imerso na sociedade, vivendo o dia a dia dele. Você tem um policial que tem que correr atrás desses androides e matar esses androides. Saca? Tipo, o que é? Penso o obesisto. Eu preciso rotular ele como androide, tipo, ele não é um ser pensante, né? Ele não é um ser, grosso modo, pode ser um ser tecnológico ou biológico, mas não é um ser. Exatamente, ele não deixa de ser um androide, mas mesmo assim o androide não é um ser. Quando surgiu essa questão, afinal de contas, do relacionamento, né? Homem, objeto, existem algumas pessoas que às vezes se afeiçoam a objetos. Realmente, no Japão, além da gente ter aquelas bonecas, a gente muitas vezes vê pessoas que se casam ou com personagens de anime, e daí a gente pensa no ídolo, né? E começa a pensar de novo na literatura. Peraí, isso não é, mais uma vez, debater aquilo que já deveria ter sido debatido até a exaustão, a gente já não atingiu o limite disso. E daí vem o tabu mais uma vez, né? As pessoas se apegam mais aos animais do que aos seres humanos, mas peraí, qual a diferença? Né? A gente não tem só inteligência, a gente não tem só um coeficiente de inteligência padrão, né, para todos. A inteligência emocional entra em campo. E a identidade de um animal, ela pode ser de fato quantificada ou qualificada, sendo que você não tem a mesma perspectiva que aquele animal. Eu acho que muitos desses questionamentos que a gente faz é muito baseado na nossa cultura ocidental cristã, entendeu? Por exemplo, porque a gente fala o que é normal, a gente meio que tem esse parâmetro vindo dessa origem. Agora no Japão, por exemplo, o animismo considera que qualquer objeto tem um espírito também, entendeu? Então é cultura diferente, a gente começa, será que a gente não deveria abandonar esses tabus, mas é muito intrínseco na nossa criação, na nossa sociedade, entendeu? A gente não consegue abandonar de uma hora para outra, porque está lá desde trás, a gente foi ensinado, os portugueses vieram aqui, catequizaram a gente, implantaram esse modus operandi de pensar, entendeu? Mas talvez algumas dessas coisas já estejam solucionadas em alguns lugares, por exemplo, moeda, dinheiro, capitalismo. As tribos indígenas, elas só sabem contar, algumas tribos só sabem contar até o 3, eles não têm essa noção de dinheiro, de milhões de reais, não existe isso, entendeu? Então para eles está resolvido. É muito uma questão antropológica, eu acho que a gente está imerso numa forma de pensar que pensa assim, o que é normal, o ser humano, sei lá, o branco, o homem, o cristão, entendeu? Alguma coisa assim. Mas em alguns lugares isso já está resolvido. Para eles, talvez numa tribo indígena, um homem branco cristão é totalmente errado, fora do normal, entendeu? É muito ponto de vista. A gente está fazendo umas perguntas que são consideradas tabus, mas do nosso ponto de vista, em alguns lugares pode ser que já seja resolvido, entendeu? Hoje, mais cedo, palestrei a respeito de retrofuturismo, né? E eu sempre falo demais, saio daquilo que foi planejado, e eu mencionei os Pirahan. São uma tribo indígena brasileira, né? E eles têm apenas os termos para pouco ou muito. Então, isso daqui é pouco, isso daqui é muito. A menos que eu tenha isso daqui. Agora, isso daqui se torna pouco, isso continua sendo pouco, isso daqui já é muito. É uma elasticidade que se torna um pouquinho complicada, mas o mais importante é que eles não têm tempo passado nem tempo futuro. Graças a isso, eles não têm história, não têm mitologia, e por conta disso eles não têm uma versão própria de criacionismo, porque eles não se importam com isso, não é relevante. O que está ocorrendo aqui e agora. Né? E curiosamente, eles não sofrem de depressão. De ansiedade, pra mim, de ansiedade. Gente, Vamos pra lá.
Os problemas do passado ficam no passado, E o que pra eles não futuro- existem, né? Exato. E o que está por vir não está por vir, porque não Exato. existe, então. Faz sentido. Nossa. Uma outra curiosidade a respeito do Spirahan é que eles têm uma pronúncia com vários idiomas indígenas anasalada, só que no caso deles é com um pouquinho mais. Então eles evitam falar o próprio idioma, inclusive com outros índios. Então, mais uma vez, começa aí o que é tabu. Em diversas tribos brasileiras, uma relação entre dois homens ou duas mulheres é totalmente comum. Assim como a identidade familiar ela é desconstruída. Muitas vezes aqui a gente fala a respeito do cuidado com crianças carentes ou com crianças que foram abandonadas. Afinal de contas, uma criança adotada é seu filho de verdade, como no meu caso. Eu sou adotado. Meus pais me criaram com isso, com uma naturalidade muito grande. Então, para mim, isso nunca foi um tabu. Mas algumas pessoas têm uma reação ainda, né, de tadinho. Né? Não faz sentido, sendo que no final das contas eu fui beneficiado de alguma forma, né? Para mim muito concreta. A forma como a gente, mais uma vez, a identidade ela é produto da sociedade, de que forma isso está influenciando para a gente, né? Uma pessoa com um membro amputado, tempos atrás, ela é considerada realmente exótica. E quando você tem uma prótese, aí é mais bizarro ainda. Se você tiver um gancho de prata, cuidado. Mas espera aí, aquilo continua sendo só uma ferramenta. É muito curioso porque aqui, afinal de contas, a gente tem pessoas com implantes, mas a gente também tem pessoas com tatuagens. A tatuagem foi um tabu tão profundo, mas ela era uma marca tribal, ela era já uma construção da sua própria identidade. Mais uma vez, a gente está debatendo coisas que já foram debatidas há tanto tempo. Vocês acham que esse debate tem que ser levado aonde? O que de fato a gente tem que tirar daí? Bom, eu não sei. Eu sei que é muito antiga, né, a disputa da antropologia com biologia. Somos produto dos genes, somos produtos do meio, da cultura. No boom ali da genética e tal, descoberta do DNA, todo mundo pensou isso. Agora a gente vai ver se realmente o que você está nos seus genes, se não está. E aí o medo de muitos era começar a surgir o gene do comportamento violento, o gene do suicida, o gene do homicida e esse tipo de coisa, mostrando que o comportamento humano era um produto disso, o que não acontece, mas de certa forma acontece, porque cada vez tem estudos relacionando, enfim, genes com funções e com comportamentos. Agora, aí a biologia também já não deu a genética não deu todas as respostas para isso. Eu não sei, inclusive, em que pé a gente está em termos de debate da bioantropologia, de identidade, mas agora a gente já tem uma outra área, que é a epigenética, que é bem recente, é bem, enfim, nebulosa, mas que aí o seu comportamento e o seu ser biológico não é nem tanto um produto dos genes físicos, da molécula de DNA, e é como eles são ligados e desligados e controlados. Então tem muitos estudos de epigenética, por exemplo, famílias que viveram em períodos de guerra, sei lá, leste europeu ou na Europa, Primeira e Segunda Guerra, tiveram seu DNA marcado de alguma forma pelo ambiente, com moléculas mesmo, que alteram o padrão do DNA, e isso alterava o padrão com que o DNA dos filhos era expresso. Aí já não era nem uma questão de gene, era uma questão de o ambiente deixou uma marca em você, literalmente, e isso era muito visível, assim, absurdo. Outro estudo de epigenética que saiu agora recentemente, os pesquisadores da Califórnia fizeram um algoritmo para predizer se uma pessoa era homossexual ou não, pelo padrão de ativação de genes, né? E não era nem a questão do gene, era como o DNA dela funcionava. E o algoritmo acertava em geral, tipo 78, eu acho, com 78% de precisão. Claro, tinha muita controvérsia, mas é o tipo de coisa que daí isso deu outra perspectiva, porque você fala, agora não é nem mais o debate se é o ambiente, a cultura ou se é o gene, agora é o ambiente que mais do que claramente está influenciando o gene, e aí tipo, deu uma cruzada que bugou assim, um pouco o debate. Um outro negócio que eu acho interessante, também é um ponto de vista meio biológico, mas tem surgido bastante, tem saído muito estudo mostrando como que a nossa microbiota, que são as bactérias que vivem no intestino e nos órgãos internos do abdômen, influenciam as mais variadas funções do corpo.
E é interessante porque tem uma ideia dos gregos, tipo, antes de Hipócrates, se eu não me engano, de que todas as doenças se originavam nas tripas, né, no intestino. Uma ideia que all diseases start in the gut, e era tipo, peraí, nada a ver. Mas tem surgido cada vez mais estudos, então eles já viram que tem uma relação absurda entre bactérias no intestino e o mal de Parkinson, por exemplo. Bactérias do intestino e alteração de humor. Bactérias do intestino e depressão. E aí isso tem gerado um outro debate do tipo, você é o que você é, ainda além do nível genético, pelos micro-organismos que estão no seu corpo, não Você sei. é o que você come. Você é o que você come, exatamente. E vai mais além, cultura popular já fala, quando você não está afim de alguma coisa, eu não tenho estômago para isso. Exato, é absurdo. Tem um biohacker, que é o Josiah Ziner, americano, tinha muito problema intestinal, problemas sérios intestinais, e ele, inclusive acho que vai sair um documentário sobre ele agora, ele tomou antibiótico, ele matou toda a flora intestinal dele e tomou cápsulas com fezes do amigo dele, um amigo dele que não tinha problemas intestinais, e repovoou o intestino dele com bactérias da flora intestinal do amigo, fazendo isso. E deu super certo. E resolveu não só os problemas intestinais, como alterou o humor e várias coisas. E isso, aí agora acho que vai sair o documentário, em breve, é o que está previsto, é o tipo de coisa que vai nessa linha de tanto da identidade, quanto de, cara, sabe, você é controlado por alguma coisa que a gente talvez nem saiba. Ele então, virou o amigo dele por causa disso, né? Exatamente, até que ponto ele é menos ele, sabe, se você entra nesse debate. Então eu acho interessante, realmente não sei assim, se a antropologia, junto, né, nesse debate da cultura e ambiente, está em algum ponto diferente nesse termo de discussão identitária. Mas eu acho que cada vez que a gente tem uma nova informação, você dá uma outra variável que altera o rumo, possivelmente, da discussão. Eu participei de uma conferência, aí na verdade eu publiquei um trabalho com uma amiga, a Rita Vu, que é uma conferência que chama Tabu, Transgression e Transcendence. Tabu, transgressão e transcendência na ciência e na arte. Que é muito legal, porque reuniu uns trabalhos muito interessantes, pessoas da biologia, comunicações, programação, enfim, para questionar, pegar a arte, pegar a ciência e questionar tudo que é tabu e tudo que é transcendência, o que transcende a nossa natureza humana, e tudo que é transgressão, tudo que é visto como transgressão. E o trabalho que a gente propôs nisso era puxando para esse viés identitário. A gente questionava essa questão da identidade, do self, mas com base nos substratos tecnológicos. Então a gente partiu da premissa de que a gente vive em tempos de crise, principalmente uma crise identitária. A gente tem crises das mais diversas, crise econômica, crise humanitária, crise, enfim. Mas que tudo isso resulta ou influencia uma crise identitária generalizada, e que a gente está constantemente tentando recriar o seu self, essas diversas personas que você expressa ou nas redes sociais ou em um determinado ambiente. Só que essa recriação do self também está em crise, porque você não sabe o que vai ser um substrato para se recriar. Porque o que é a norma? É cada vez mais difícil você dizer o que é a norma, e ao mesmo tempo é cada vez mais fácil rotular. Quando você vai pensar e isso até é um processo inconsciente, tipo de se recriar, repensar a sua performance enquanto ser humano, da onde você vai pegar material para fazer isso? E aí, e se você partir do princípio de que você não é capaz de modificar a sua identidade porque ela é um produto do biológico, e aí a gente tentou trazer esses questionamentos, mas realmente eu não sei se tem uma resposta, e imagino que não, e não sei se vamos chegar, porque cada vez a gente coloca mais uma lenha nessa fogueira, né? Eu acho. A tecnologia já enviesa a discussão em outro sentido, a biologia em outro, a antropologia em outro. Mas eu acho que o ponto é justamente, como a Lídia falou, é a gente partir, que eu acho muito legal a visão antropológica, por isso, é você sempre tentar se colocar no lugar de um outro, qualquer que seja esse outro, para relativizar o seu ponto anterior de vista. Eu acho que isso é fundamental, assim, mesmo que você não vai chegar numa verdade universal, eu acho que uma das coisas que eu acho mais ricas assim, do pensamento antropológico é a relativização do conhecimento, do que é verdade, do que é digno, do que é importante, porque aí quando você para pensar, nossa, por que tal tribo não tem passado e futuro? Nossa, eu nunca parei para pensar que pode não haver passado e futuro, não sei. Então eu acho que essa relativização é importante no debate não só da identidade, mas também.
E acho que é meio que por aí que a gente vai conseguir chegar numa resposta, mas de uma forma mais complexa de pensamento, que é fazer essa união entre ciência, humanas, biológicas, entendeu? Exatas, humanas, biológicas, programação. Aqui a gente tem uma jornalista, um programador, enfim, uma da biologia, sabe? Então eu acho que é justamente essa união de várias áreas para pensar. E se a gente não consegue pensar sozinho como ser humano, com todas essas informações complexas, então vamos programar uma máquina para ajudar a gente, entendeu? Nem precisa de um computador quântico, que seja, sabe? Mas, enfim, eu acho que é a pluralidade. O que a gente pode tirar hoje em dia, com mais acesso à informação e às pessoas, é que a pluralidade é essencial para que a gente consiga superar nosso tabu atual, nosso estado atual, entendeu? Se você for pensar também, antigamente a ficção científica, ou até o pessoal que estava prevendo, né, futuristas e tal, eles pensavam, nossa, como seria a nossa sociedade com robôs, com máquinas, com nós mesclados a eles. E o debate hoje é, ok, já chegamos a esse ponto. E aí? O que vai ser o nosso futuro? Lá atrás eles pensavam como seria o futuro deles. Agora acho que a gente vai ter que começar a criar, a desenvolver teorias, pensamentos, filosofias do como é o próximo passo, né? Vamos levar adiante a discussão, trazendo os componentes que nós já temos de lá de trás e pensando como isso vai afetar. Será que agora nossa busca vai ser pelo, sei lá, pelo espaço, né? Com outras formas, outros organismos? O que vai ser, né? Nós já estamos superando essa barreira do homem-máquina. Tem outras barreiras, né? Não parou por aí. A gente tem um universo aí inteiro pela frente para explorar teorias, raças, né? O próprio Eduardo como falou na palestra dele que o DNA para toda a humanidade ou para tudo que a gente conhece como vida são as mesmas letrinhas lá e a gente acomoda dentro do modelo. Lá fora, será que isso se aplica também? Né? Será que espécies de outros planetas, de outras galáxias, de outros sistemas funcionam dessa mesma maneira? Quem sabe? Acho que o próximo debate agora é para fora da nossa caixinha, em direção a algo maior e mais desconhecido do que agora a gente já conhece. Gente, eu acho que mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Porque já se deu uma amarrada agora, né? É melhor não desamarrar muito. Mais uma vez, obrigado a vocês terem vindo, tá? Fazer um debate desse numa vila histórica, a vila ferroviária mais antiga do nosso país, né? É uma coisa no mínimo inusitada, né? E a gente falar a respeito de uma tecnologia tão avançada e do próprio ser humano como tecnologia, como criatura tecnológica, né, em uma vila histórica, acho que faz todo sentido. Retrofuturista. Então, obrigado mesmo pela presença de vocês. Tá? E vamos depois fazer esse debate de novo, só que com álcool. Tá? Beleza.